Duplo Expresso. Do Rio Grande do Sul. Como falou Mário Maestre na abertura, a gente teve uma invasão rio-grandense aqui hoje. A gente vai continuar falando do Rio Grande em alguma medida. Por quê? Porque uma pessoa mencionada há pouquíssimo tempo, que foi Paulo Pimenta, é por causa dele que a gente deu o título ao programa de hoje. Olha só. Qual que foi o título do programa de hoje? Alerta. Golpe prestes a dar o bote no PT. Por quê? Você que é expressionauta já sabe, né, da nossa opinião sobre Paulo Pimenta, o líder do PT na Câmara. Nós publicamos um artigo, né, reunindo algumas das peripécias dele, conhecidas, né, no memorando que nós enviamos para o presidente Lula. Tinha mais coisa ainda, né, algumas pode ser que surja aí, então vou dar de novo a referência bibliográfica para quem não conhece. Quem não conhece ainda, né, a palavra do primo do Paulo Pimenta, Maico Pimenta, né? Até o sobrenome é o mesmo. Vou botar aqui, é só você ir lá duploexpresso.com, deixa eu botar aqui, fazer o caminho junto com você, expressionauta, se você não fez isso ainda. Lá em duploexpresso.com, você vai no campo de pesquisa, no campo aqui superior, e coloca, olha, paga, só precisa botar paga, aí dá enter para buscar, vai ser o primeiro resultado, ó, exclusivo a quem serve a militância paga, de Paulo Pimenta, vai te dar música Eugênio Aragão. Abrindo aqui, você vai encontrar uma matéria do telejornal lá da RBS, mas aí você fala, mas então é uma afiliada da Rede Globo. Mas o jornalista que fez essa matéria, segundo eu colhi com fontes, inclusive algumas delas ligadas ao PT, é uma pessoa muito séria e que só sai a campo, só expõe o pescoço dele quando ele já tem um dossiê completo. E, de fato, ele tinha um dossiê completo quando ele foi aqui, dar essa entrevista. Ele tinha encontrado o primo do Paulo Pimenta, Maico Pimenta, dizendo aqui no vídeo, ele é entrevistado, não sei em que ponto, mas ele fala, eu atuava como laranja do meu primo Paulo Pimenta em atividades aí clandestinas, tinha uma atividade para esquentar dólares frios, lá que vinham do Uruguai, usando contratos fictícios, contratos falsos de exportação de arroz, né? Então, exportação de arroz fantasma, inclusive lesando plantadores de arroz do Rio Grande do Sul, que dão entrevista nessa matéria, e da mesma forma o primo também diz que ele, se esquenta dólar com esse contrato frio de exportação de arroz, ele esquentaria, segundo o primo diz, esquentaria reais na rede de postos de gasolina lá em Uruguaiana, da família dele, né, do próprio Paulo Pimenta. Então está tudo isso aqui relatado pela família. Era um caso que vinha aí pendurado no STF há uma década e depois da eleição desceu para primeira instância e tende, nesse ritmo, na primeira instância, a prescrever, a caducar. Então, você sabe disso, você sabe de outros elementos também que a gente falou, e isso é apenas a ponta do iceberg. Por quê? O primo, né, o Maico Pimenta, indicou duas formas de esquentar dinheiro frio. O problema é como surgiu o dinheiro frio. Como surgiu o dinheiro frio na região de tríplice fronteira, né? Dólares que precisavam ser esquentados e reais que precisavam ser esquentados. O que bomba na região de tríplice fronteira ali, Argentina, Brasil, Uruguai, né? Outra tríplice fronteira do Brasil. Bom, quem também sabia disso, além, né, das peripécias comerciais do Paulo Pimenta para além do Duplo Expresso, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, né, ele quer distância do Paulo Pimenta. Então, por causa disso, e é interessante notar que no próprio programa do Juremir Machado, lá o Espaço Público da Rádio Guaíba, o Ciro Gomes, lá tem uma deputada estadual do PT, que fala, né, ele fala que quer a distância do Paulo Pimenta, e aí uma deputada estadual do PT que estava lá fala, não, esse negócio aí do Paulo Pimenta, dá uma chance, é um cara sério, eu conheço. E aí o Ciro Gomes conclui a entrevista, as últimas palavras que ele fala não, Paulo Pimenta, não quero nem papo, porque eu sei dos rolos dele lá no Uruguai. Eu achei aqui o vídeo, eu só não sei se... O Ciro Gomes já deu várias entrevistas para o programa do Juremir Machado lá, então não sei se vai ser a correta. Eu peguei aqui uma desse ano, eu acho que é essa, que tem a deputada aqui, que é uma por telefone. Olha só, vou botar, você vai ver que a última fala do Ciro Gomes, se for a entrevista correta, é essa. Então tá aí na tela. Espero que o pessoal lá do Juremir não derrube o nosso vídeo com base de direito autoral. Eu vou botar só o trechinho final aqui do Ciro Gomes falando do Paulo Pimenta. Essa deputada resolveu causar no final, ela mesma. É uma deputada estadual do PT lá no Rio Grande do Sul. Olha só, ela vai falar, o Ciro Gomes já está se despedindo,
E ela vai falar, não, dá uma chance para o Paulo Pimenta, ele é um cara bacana. E aí vamos ouvir a resposta do ex-governador, ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, sobre o Paulo Pimenta. Guardamos uma visita sua aqui no estúdio quando vier ao Rio Grande do Sul. Com muito prazer, já estou com saudade da minha visita mensal ao Rio Grande. Governador Ciro, deixa eu lhe dar meu depoimento. O Paulo Pimenta é um grande homem, é simpático, dá uma chance aí. Se o teu problema é só relacional, tá? Nós temos um grande líder. Nós temos um grande líder. Eu conheço as origens dele e as tramóias dele no Uruguai. Opa! Então tá, muito obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigada, governador. Pois é, aí a companheira do Juremi, a Thaline, que inclusive eu já participei lá do programa dos dois, muito legal uma vez, conversei com os dois. Pois é, aí é uma pauta também pendente, Juremi, de repente perguntar, vou fazer um debate, Ciro Gomes e Paulo Pimenta sobre tramóias no Uruguai, enfim, né, então Paulo Pimenta é uma pessoa que a gente acompanha há muito tempo, porque foi uma pessoa, Juremi Machado, se estiver assistindo a gente, que tentou destruir esse espaço aqui, ele usou todos os recursos dele, da corrente dele, até da liderança da Câmara dos Deputados, para tentar destruir esse espaço, apenas porque nós conhecíamos, antes de todo mundo, algumas dessas peripécias, né, como a história lá do arroz fantasma para o Uruguai e o esquentamento de reais frios, cuja origem permanece não explicada, na rede de postos de gasolina dele, né, partido dos trabalhadores, né, exportação de arroz fantasma, postos de gasolina. Esse aí nunca viu uma linha de montagem, né, nunca viu, certamente, né, trabalhador ali não tem muita coisa não. Mas, enfim, né, fica aí essa sugestão de pauta adicional para além do Patriot Act Tabajara, as três pernas lá, o PL 2418, PL 1595 e PL 443, todos eles de 2019. Mais uma vez, está disponível lá no Twitter, é só você buscar o link para cada um deles na Câmara dos Deputados. Pois então, e aí, Luiz, você fica aí comigo até o fim do programa? Fico sim, com o maior prazer. Eu gostaria até de pontuar algumas coisas Por favor. a partir do... Bom, eu acho que uma das coisas que é importante, nós conversamos um pouco sobre essa questão. É importante ver um prático da comunicação, um jornalista e, além disso, um autor prestigiado, colocar publicamente uma preocupação em relação ao que a gente tem colocado aqui no Grupo Expresso sobre essas formas de controle da privacidade, das informações, ou seja, uma forma, inclusive, de exercer coação não oficial em relação às pessoas, porque dentro do Estado existem pessoas que cumprem a lei, mas existem pessoas que fazem um desvio da norma legal em favor dos seus interesses. Além do mais, é muito forte a possibilidade de uma crítica em relação à inconstitucionalidade dessas medidas que são colocadas aí. Ou seja, considerar que isso tenha recepção que seja adequado, se corresponda aos princípios da Constituição brasileira ainda vigente, entre aspas, é algo bastante difícil de se defender. Mas aí, pensar, uma das coisas que acho que está acontecendo na comunidade do Grupo Expresso, que eu tenho a sorte de acompanhar há algum tempo e agora colaborando com outras pessoas valorosas aí, é perceber algumas dinâmicas e que na própria prática da atuação da comunicação digital política que está acontecendo nesse cenário, o próprio professor Juremi deixou a entender que isso está se desenvolvendo numa plataforma como essa, vai caindo algumas fichas. A gente vai aquilo que os marxistas chamam uma certa consciência da realidade a partir de uma prática política, que quando é uma prática política consequente, o sujeito sabe ou pensa que está fazendo, ela tem uma dimensão de praxis, conforme a terminologia que eles se utilizam. E aí é o seguinte, uma das coisas que eu tive contato, informação de amigos vinculados ao PT, percebe-se uma preocupação de coesão interna, para que eles continuem em unidade, para que não se desfaça. Então, desde a atuação de atores de comunicação vinculados, então, com um viés de esquerda radical, outro mais institucionalista, outro aquele discurso de sentido comum próprio do espaço do PT, vão atuando conjuntamente e as pessoas repetem práticas convencionais, mas vão seguir juntos depois na unidade.
Bom, esse é um discurso geral. A gente tem discursos gerais que são linhas de ação, mas às vezes eles não são praticáveis. Me parece que eles são praticáveis no caso do PT por algumas características que explicam erros e acertos e a crítica que se fazia ao PT, que é o que eu gostaria de apontar nesse momento. O PT, ele tem, me parece, eu percebo de amigos que estão ali vinculados, uma forte estimulação e uma forte reação positiva a vieses de confirmação e representação em relação a que eles acreditavam ser o PT. Por mais que exista muita clareza de que o método, a atuação, gerou sérias consequências à própria instituição do PT e ao Brasil. Né? Não dizendo que são bons ou maus, essa não é a questão. Acontece que a gente está num cenário que a gente acabou de comentar da possibilidade de geração de protocolos legais vinculados a protocolos de tecnologia e vinculados a protocolos de gestão estratégica, política ou militares, em que a gente começa a ter algum receio em relação à questão da privacidade, comportamento, o que poder falar ou não. De certa forma, é isso que eu acho que as pessoas estão sentindo no ar que pode vir a avançar cada vez mais. O PT, ele é um partido, eu caracterizaria o PT como a primeira grande frente latino-americana, só que como o Brasil é bastante institucionalista, ele, tal qual a Constituição de 1988, ele é a primeira grande frente latino-americana partido. Ele fez a convergência de diversas correntes políticas que podiam ser partidos, em outros países são partidos, em um único partido, porque o Brasil foi e continua sendo cada vez mais, apertando mais, um país onde a ação política está muito vinculada à ideia de partido, por um lado, pela instituição, e as exigências para se fazer um partido são muito complexas. Os países não só são uma parte nessa questão aí, esse diagnóstico que você traça, ele é inclusive assumido internamente. O Zé Dirceu já falou uma vez, alguém falava, o PT tem que fazer parte de uma frente, mas o PT já é uma frente. Ele falava exatamente isso. Pois ele é a primeira, porque depois as outras frentes latino-americanas que foram surgindo, a Frente Ampla, as diversas frentes dentro do peronismo, por exemplo, para citar, são exemplos característicos disso, porque elas se dão com partidos diferentes e elas, de certa forma, forçam um pacto nacional. Elas forçam uma continuidade de um pacto com as suas diferenças. Essa dinâmica, no caso específico, o PT ele tem uma centralidade nacional. A gente não fala aqui do PT porque a gente tem ódio do PT. Não, ele tem uma centralidade, uma relevância política ainda, porque dentro do PT está uma parte importante de uma militância política de esquerda com qualidade ou com vínculos em sindicatos, em associações de bairro, associações de diversas funcionalidades políticas. É por isso que ele tem relevância tanto para estudo acadêmico quanto para atuação política prática. Então, a nossa centralidade, em primeiro lugar, que a gente está aqui buscando soluções no campo da esquerda, no campo nacional, no campo popular, e ele ela é ainda uma questão importante para a gente pensar essa questão. Essa institucionalidade que ele tem, ela é como a institucionalidade brasileira, formal e democrática. Por sinal, me parece que é o único partido que consegue ter uma boa performance em relação a isso, parecida com o que se dá no Brasil. Ou seja, o que é essa democracia formal? Você tem eleições, você tem grupos e eles atuam. Percebe-se no PT um retorno de características dessa eleição, dessa ideia de democracia. As pessoas estão se colocando. Mas, na prática, como o processo de democracia formal no Brasil, por detrás disso existem determinações, existe um aperto, existe o que realmente faz a coisa funcionar, determinações de ordem econômica. E qual que é a determinação de ordem econômica fundamental no PT? São as lideranças com mandatos. Elas são tanto legisladores quanto prefeitos, governadores, e aí elas têm uma capacidade de aglutinar esses diferentes atores
que vão continuando a vida, vão mantendo a sua vida, né? Porque você está no campo político, te tira de outros. Ele cobra tanto tempo, reflexão, preparo, que você acaba se desvinculando de outros cenários, e porque também o Brasil não tem nenhum espaço. Existe uma demonização da política, por um lado, e a gente não tem uma democracia dinâmica que permita com que esse sujeito que atua na forma partidária se desloque para outros espaços, por diversas questões complicadas que eu acho que não caberiam aqui. Mas, Luiz, assim, só sobre essa questão daí, né, é importante registrar, o Piero Leiner já citou o trabalho de um antropólogo que estudou o PT e que falava que é uma bobagem falar em PT aparelhando o Estado, porque na verdade foi o Estado que aparelhou o PT, justamente comeu pelas beiradas por dentro, então o pessoal foi ganhando prefeitura, ganhando mandato de deputado, né, estadual, vereador, prefeito, deputado federal, etc., senador, e aquilo você forma cada um ali as entourage, eles quando falam o mandato, né, eu aprendi esse vocabulário conversando, depois de começar a conversar com o político, eu falo assim, não, o pessoal do mandato, né, o mandato é entourage, todo aquele pessoal que vive em torno, com a verba de gabinete, o salário, né, comissionado, etc., é toda uma estrutura que, obviamente, né, a primeira, aí já é Weber, né, a primeira função da burocracia é se reproduzir, se perpetuar. Então, logicamente que eles entram na lógica eleitoral e eleitoralista, mais que eleitoral, porque aquelas pessoas passam a viver disso, todo mundo tem que pagar aluguel, todo mundo tem que pagar a escola particular do filho, se é de classe média, plano de saúde, etc. E olhando de fora, você vê a pessoa que é a cara do mandato, né? Aquela pessoa que é o mandatário, que recebeu o voto, você pensa que é aquilo, e que as posições da pessoa no debate parlamentar, ou no debate com relação a políticas públicas, se pauta pelo seu posicionamento, mas muitas vezes você tem acertos ali, dentro do partido, com outros partidos, com a instituição, a STF, por exemplo, negociação para manter a elegibilidade daquela pessoa, como a gente não viu no ano passado, o STF ameaçando algumas pessoas, alguns quadros do PT, de perder, com base na lei da ficha limpa, a sua elegibilidade, e aí você mata toda a entourage, né, que se formou, a claque em volta da pessoa, e, né, no final consegui, uns foram, uns caíram, outros ficaram, por exemplo, um quadro forte do Rio de Janeiro, que era Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá e presidente do PT no Rio de Janeiro. Ele foi decapitado, então toda a sua entourage também foi decapitada. Ex-senadora Gleisi Hoffmann, atual deputada, estava prestes a ser degolada, achava que ia ser degolada, na semana seguinte não foi degolada e ganhou de 5-0, de uma maneira muito surpreendente. Teve algum acerto de bastidor? Não teve? Não sabemos. Desconfio que nunca saberemos. Paulo Pimenta poderia ter sido degolado com base nessas denúncias do primo dele, que estavam lá no STF, ia ser decisão colegiada e ia se tornar inelegível. Foi preservado até o fim da eleição, se reelege, preserva a sua posição de líder da bancada, com essa capivara no armário, e logo depois, na sequência, recebe o prêmio de descer para a primeira instância e fala, vai ser julgado. Não vai ser julgado, quer dizer que vai prescrever, porque aí a primeira, a segunda, a terceira tal, justamente o prêmio que ele recebeu, pelo menos esse tropeço aí, digamos, comercial dele na Tríplice Fronteira, esse deve caducar. Então, você vê essas negociações que visam essa perpetuação, e é até legítimo, né? A gente fala, mas então é uma lógica fisiológica. Mas essas pessoas, em alguma medida, né? Quem que você pode exigir, principalmente de lideranças de partido da esquerda, que não tem uma preocupação fisiológica na reprodução, quando você sabe que quem pode ser político diletante é o empresário? O Antônio Emílio de Moraes, ele foi deputado, voltou a ser o presidente do Grupo Votorantim. Agora, alguém que, não digo Paulo Pimenta, que é empresário, é exportador fantasma de arroz e pão de gasolina, mas imagina uma Benedita da Silva, um próprio Lula, sindicalista, pessoas que são realmente trabalhadoras. Se o sistema não permitir, e a lógica política não permitir que ela se profissionalize e toda a sua entourage, seu entorno se profissionalize também, vai cair muito a capacidade de a gente ter representação política à esquerda. Então, não deve ser demonizada per se essa lógica fisiológica de perpetuação da burocracia. Agora, quando isso toma uma primazia e passa a comprometer posicionamentos políticos maiores, e aí polis da coisa pública, da política, o regramento da coletividade, como a gente tem visto, né, diversas pessoas do PT penduradas no judiciário, e que mencionei 2 aí que estavam pendurados e no final não aconteceu nada, Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann. Quando a gente vê que possivelmente por conta
desse penduramento, existe isso? De estarem pendurados, isso pode estar prejudicando, ajudando, por exemplo, que eles estão ocultando, os dois são deputados, né, a Gleisi e o Paulo Pimenta, vai que eles não estão falando nada sobre as 3 pernas do Patriot Act Tabajara, PL 2418, 1595 e 443, porque temem alguma represália, manifestado ou não, do judiciário. Aí já é grave. Quando a preocupação com a perpetuação do mandato faz com que se só neguem informações, se faça acertos para fazer um bonito ali, o telequete, fingir que está combatendo, mas permitir a aprovação da reforma da Previdência, permitir a aprovação da sessão onerosa no Senado nessa semana, permitir a aprovação daquela MP da libertinagem, que é a segunda reforma trabalhista, aí é um problema. E a gente só tem a noção exata do peso dessa preocupação fisiológica quando você tem contato direto com os mandatos, essa clique. E foi algo que eu vim aprender conversando de 2016 para cá com gente da política, gente de Brasília, Luiz Ferreira. E é o que eu acho que então a gente consegue observar dessa conversa, essa reflexão, é perceber com um pouco os estratos de funcionamento. Então você tem um conjunto de pessoas que se aproximaram em determinado momento do Brasil, no início dos anos 80, com um impulsionamento, um propósito, uma problemática que era presente na transição da democracia e problemas percebidos por um determinado extrato da classe trabalhadora que, porque passou a comer, ter melhores condições e passou por determinadas pressões, um extrato subalterno, como a sociologia coloca, os mais pobres, também conseguiram se integrar a setores de classe média que estavam na política, estavam nos partidos comunistas, tiveram numa militância acadêmica, ou seja, nas universidades e tudo mais. Isso ainda existe. Essa gente toda se juntou e conformou um partido de trabalhadores com essas características específicas. Esse caldo cultural, depois, ele se institucionalizou, virou um partido. Ele tem uma forma jurídica e uma forma social, mas ele é determinada por uma outra forma, por uma outra dinâmica, para se manter, para continuar. E porque ela é mais forte do que esse caráter ideológico de início e também as relações dos grupos partidários, dos projetos políticos. Os projetos políticos, as bandeiras de lutas, passaram a ser denominadas por muitas agrupações como o mandato, como você disse. Isso é revelador do que é o caráter que determina, que influencia, que faz a coisa funcionar para valer. E essa forma de estabilização para a coisa funcionar no PT, ela tinha, diferentemente de outros partidos, e tem ainda, muita influência, capilaridade na sociedade brasileira. Porque você tem elementos ali que vieram do campo dessas camadas mais pobres. Então, ela tem uma característica de maior popularidade. O que eu quero dizer com isso? A popularidade são relações sociais. Alguém é mais ou menos popular à medida que a pessoa dele, ou o que ele fala, ou determinada forma como ele é observado, é conhecido por mais pessoas. E ainda é mais popular quando uma determinada característica dele faz as pessoas fazerem a mesma coisa juntos. E é esse o caráter importante para a gente entender um pouco a fala da professora Angélica, que é um tema complicado, mas é um tema que, como a gente está numa prática política de comunicação, a gente começa a entender mais e consegue entender profundamente como que é a dinâmica da política, na verdade, né? Só que essa característica de institucionalização e engessamento é a mesma que permite essa instituição se manter nessa ordem constitucional, que também tem uma casca, uma camada que seja das instituições, né? Primeiro, vamos dizer, o que seria essa ideologia no Estado? É a lei, é a ordem constitucional. Aí depois, para cima, você tem as instituições, são os mandatos. Então você tem, no caso específico, na dinâmica nacional agora, alguns conflitos estabelecidos institucionalmente de forma mais pública do que antes. E por quê? Porque num terceiro ponto, a determinação, o elemento econômico que no PT corresponde aos mandatos, às relações, que foi transformando muita gente, inclusive.
né? Porque com o passar do tempo, como você disse, a pessoa tinha que comer, tinha que se manter, e ela não tinha mais como. Ela, às vezes, inclusive por uma escolha radical, não podia mais aceder a determinados espaços. Era muito comum o sujeito que militava na fábrica não conseguir mais emprego depois naquele setor do que ele sabia fazer. Então ele se dedicou, pensa você, se dedica num campo especialista. O trabalhador, as escolas técnicas, como surgiu no período de 70 para 80, ou então na universidade. Fica um monte de tempo praticando e tendo, assimilando conhecimento daquilo. Aí cortam as possibilidades de você manter a sua vida. Acabava também sendo um fator que vinculava as pessoas. Só que isso gera limitações diante desse momento histórico que a gente está passando. Porque a determinação do Estado agora está coincidindo com influências da crise econômica internacional. Lá em cima, vamos dizer, lá em cima não, em outros países cuja a condição de capital e a condição de influência do capital e as condições político-econômicas, porque uma coisa não é separada da outra, eles exercem uma influência sobre os nossos setores de comando dos partidos, então, do campo político, do campo econômico, e agora aquilo que poderia parecer uma novidade para as pessoas, mas não para um marxista, alguém desse campo, também para os técnicos da burocracia nacional. A burocracia brasileira, ela já tinha de antemão uma característica. Quem ia para a burocracia? Eram as oligarquias ou as famílias que tinham melhor condição em cada região do país. Então, podia fazer uma faculdade, por isso era mais difícil fazer a faculdade, por isso era mais difícil conseguir ingressar no emprego público. Não necessariamente, em todo momento, o acesso ao emprego público foi com um controle de concursos públicos, como a gente obteve depois da Constituição de 88. Teve muita gente que ingressou na administração pública de forma diferente. Isso não é uma questão de valor de bom ou mal, é assim. Outra coisa importante é entender que a burocracia, ela é um elemento importante de uma sociedade no Estado. Os Estados modernos só avançaram tendo coesão burocrática. Eles podem, alguns Estados conseguiram influenciar essa burocracia, gerando uma elite burocrática, gerando parâmetros de como funcionar e objetivos, que são objetivos, inclusive, da ordem simbólica. Não é só chego de manhã, tenho que cumprir essa tarefa e saio. Não, são ideais que estão na cabeça de todo mundo. A França é conhecida como um caso de burocracia, ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, porque eles conseguiram obter esses três fatores. O PT, quando se estruturou dessa maneira, ele era mais organizado que outros partidos, tinha mais gente. Não era um partido de cada região que tem um dono, que é o típico partido de direita no Brasil. O resto vai ao redor dele, ele pode falar qualquer besteira, ou pode ser um sujeito com determinada formação, mas é ele que decide. Não, você tinha maior capilaridade dessa influência. Portanto, você tinha maior legitimidade popular. Isso se está perdendo na medida em que o discurso do partido e as ações do partido estão muito mais vinculadas em manter a sua coesão do que dar conta dessas dificuldades do que está acontecendo na sociedade brasileira, que não são só decorrentes do governo Bolsonaro. Elas são uma continuidade de um processo social que se estabeleceu de forma claramente marcada, pelo menos desde o último mandato da presidenta Dilma. E aí, quais são essas características de comportamento? Uma delas é ser menos popular no seu caráter, ou menos confiável, portanto, menos popular, a não ser que seja uma popularidade negativa. Não é à toa que o próprio Lula, recentemente, disse que as pessoas não entendiam porque ninguém gostava da Dilma. E se a Dilma, na forma pública, parecia ser uma pessoa comedida, cuidadosa e tudo mais. E aí uma das coisas que se reputa é que no segundo mandato da Dilma prometeu uma coisa, foi para o segundo turno, teve apoio de figuras, inclusive do PSOL, de forma individual, não do partido. A militância de esquerda abraçou diante de uma ameaça do retorno do neoliberalismo. E ela aplicou as mesmas medidas, inclusive com alguns dos representantes indicados internamente pela outra agrupação. Essas incoerências
elas têm consequências na vida pública do Brasil, porque você não consegue mais dar conta disso. O problema é que isso também vem com o desgaste das instituições. Tem menos dinheiro porque o Temer fez lá a política do teto, né, que era defendida dentro de setores do PT, inclusive, setores diretamente ligados a mandatos e setores vinculados que influenciam, gente que está numa outra organização, numa universidade, e que tem contato direto e influencia esse pensamento. Então, já se falava da política da ponte para o futuro, já dentro de alguma parte dessa elite que, no geral, se identifica com aquilo que tem se proposto aqui no Duplo Expresso como o PT jurídico, porque as práticas deles estão vinculadas, o que eles fazem na vida, são advogados, são tecnocratas, tem mais a ver com esses setores que pensam isso, do que o pessoal do sindicato, que o pessoal das organizações. Vamos falar aí alguns próceres do PT jurídico para ficar menos abstrato. Fernando Haddad, como a gente falou, ela quase se confunde com a tendência mensagem ao partido, essa que lançou o Paulo Teixeira à presidência da sigla. Mais uma vez, eu acho que foi uma jogada ensaiada ali. O Paulo Teixeira, na verdade, é o corta-luz do Paulo Pimenta. Na verdade, o objetivo, acho que é para eleger o Paulo Pimenta, então você cria uma falsa polarização entre o que seria o candidato da direita do PT, Paulo Teixeira, da Mensagem ao Partido, com a Gleisi Hoffmann, e aí a solução de consenso surge, é o Paulo Pimenta. Lembrando que o PT, eu acho, que usa no seu processo interno a infame urna eletrônica. A infame urna eletrônica, eu acho que tenho quase certeza, né, aquela que não pode ser auditada, nem a programação, nem a transmissão, nem o processamento dos dados. Será que, se alguém tiver esquema com a Justiça Eleitoral, consegue chegar na frente, hein? Gleisi Hoffmann, atenção aí, hein? Porque inclusive é tabu dentro do PT questionar, mas então, temos o Paulo Teixeira, que é a segunda vez que ele é candidato à presidência do PT pela Mensagem ao Partido, foi no último processo também, o próprio Fernando Haddad, sua origem é na Mensagem ao Partido, o Tarso Genro, que é fundador, né, da Mensagem ao Partido, o José Eduardo Cardoso, que a gente falava ainda agora, que passou para o Sérgio Moro informações para o Moro ir atrás do Lula e dos seus filhos, né, e acredite se quiser, até a Marilena Chauí é da Mensagem ao Partido no PT. É a tendência do pessoal que é bom de canudo, né? Todo mundo ali tem nível superior, mestrado, doutorado, e né, assim, tecnocrata, como você falou, muitas delas, a maior parte, é pessoas de formação jurídica, né? Ou tem pessoas até que a gente fala que são membros do PT jurídico que sequer são filiados ao partido, né? Então advogados que orbitam isso ali, que orbitavam o Ministério da Justiça, então Pedro Estevão Serrano, o próprio o Eugênio Aragão, Cláudio Fonteles, né? Tudo isso aí, tudo PT, Carol Prone, tudo isso é PT jurídico, mas isso não resume o PT jurídico, você falar ala direita do PT, não necessariamente. O Aloysio Mercadante, né, que eu saiba, não tem formação de advogado. Né, mas, o Emílio Souza, que foi tesoureiro do Haddad, o próprio Rui Falcão, que foi presidente do PT, também é formado em Direito, enfim, todo esse pessoal aí... Pois é, o Mercadante eu acho que, mas quase você pode pegar quase uma liberdade poética e dizer que o Mercadante faz parte do PT jurídico, é o mesmo grupo ali, então não é um requisito para fazer parte, é porque fica muito fácil identificar nessa nomenclatura cunhada pelo professor Luiz Moreira, que pegou, que o pessoal fica danado, você viu, já vi aí o Eugênio Aragão falando impropérios contra o Luiz Moreira e falando que é um absurdo falar em PT jurídico, não sei o quê. Eles ficaram danados porque pegou, é muito fácil, né? É dos doutores e tal, contra o cara lá do chão da fábrica, né? Então, é o pessoal que é bom de canudo e péssimo de voto, né? Eles não ganham uma nem fora nem dentro do partido. E é o contrário da ala popular e sindical, né? A ala do Lula, que é ótima de voto e ruim de canudo. Ninguém ali, né, sequer julga ser importante ter canudo para se projetar politicamente. Então, eles nunca conseguiram ter vitória nem fora nem dentro. Então, precisavam remover aquele obstáculo intransponível que era o esteio, né, a âncora da ala popular e sindical, que era o Lula. E eles conseguiram isso como? Na sua relação de proximidade com a juristocracia. Então, quando o PT chega ao governo em 2002... o PT jurídico ocupa o Ministério da Justiça, é óbvio, eram os quadros do partido com formação jurídica, então você começa contra o advogado que orbitava, o Márcio Tomás Bastos, na sequência você tem o Tarso Genro, na sequência o José Eduardo Cardoso. Eles vão empoderando cada vez mais pessoas que, à sua semelhança, eram boas de canudo, mas não de voto, e por isso foram fazer concurso público, ocupando as instituições não eleitas, então Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle, né? E aí vão dando poder
E poder não é infinito, né? Você tem um poder que você tem que... É uma fatia. Se você dá para um, você tem que tirar de outro. Então, da onde que sai o poder que é dado às instituições não eleitas? Sai dos poderes eleitos, executivo e legislativo. E, óbvio, esse pessoal da juristocracia, assim como o PT jurídico, sempre desprezaram a soberania popular, que, por sua vez, lhes desprezava. Né? Nunca, eles eram ruins de voto. Então, eles têm desprezo, eles são demofóbicos, eles não gostam de povo. Quem gosta de povo e de quem o povo gosta era a ala popular e sindical. Então, como é que eles remediaram isso? Aumentando o poder do pessoal não eleito, que, por sua vez, né, uma mão lava a outra, tirou o Lula que era obstáculo e esse pessoal do PT jurídico finalmente pode fazer aquilo que planeja desde os anos 90, que é superar a ala popular e sindical. Isso eu cheguei a essa conclusão, digamos assim, de uma maneira abstrata, raciocinando, mas eu confirmei com depoimento de mais de uma fonte, inclusive tem um depoimento que eu gravei em vídeo, conforme eu ouvia aqui no áudio, porque eu não queria identificar a fonte, então uma fonte lá do ABC, fundador do PT, da ala popular e sindical, sindicalista do ABC, falando do meu ouvido, e eu relatando como a mensagem ao partido, que é o principal núcleo colonizador do PT por parte do PT jurídico, da direita, me relatando como que a mensagem ao partido estava fazendo para superar a ala popular e sindical, inclusive de uma maneira extremamente simbólica, que era tentar tomar da ala popular sindical São Bernardo do Campo, a cidade do Lula, a cidade onde surgiu a CUT, o PT, o Lula, onde surgiu o Lula simplesmente. Eles estavam já... olha aí, quem que era lá a cabeça de ponte do PT jurídico em São Bernardo? Era o irmão do Paulo Teixeira. O irmão do Paulo Teixeira, que faz dobradinha com ele hoje, enquanto Paulo Teixeira é deputado federal, seu irmão é deputado estadual, ele surgiu na política imposto ao Luiz Marinho, prefeito, que vai tentar a reeleição. Eu acho que ele atualmente está exercendo, né? Sim, foi eleito em 2016 e vai tentar a reeleição agora. Mas na primeira vez que o Luiz Marinho foi para a prefeitura de São Bernardo do Campo, o partido mandou aquela coisa de cacique e falou assim: olha, coloca aí na sua chapa, enfim, para candidato a vereador, o Paulo Teixeira. Tá? Diz que ele é o seu candidato à Câmara de Vereadores de São Bernardo. Paulo Teixeira, não, perdão, irmão do Paulo Teixeira. Que ele é o seu candidato à Câmara de Vereadores. Uma pessoa que não tinha nenhum laço, não era da cidade, era da capital, enfim, né, são doutores e tal, mas falou: não, como essa cidade a gente tem garantida, a gente quer que ele entre na carreira política aí em São Bernardo. E disse que chegou com muito dinheiro, né? O PT jurídico tem isso, ele é bom de juiz, né? Na justiça eles ganham todas, né? E bom de caixa 2 e de dinheiro, né? Desconfia-se que da finança, já que eles representam os interesses da finança dentro do próprio PT. Então, eles têm muito dinheiro de caixa 2, sem nenhum medo de persecução penal, sem nenhum medo de processo. Por quê? Porque eles têm as costas quentes com seus amigos na juristocracia, no judiciário e no Ministério Público. Eles ajudaram quando estavam no Ministério da Justiça, e esse pessoal ajuda eles, não indo atrás de caixa 2 deles. Você viu alguém do PT jurídico sendo processado em Lava Jato, em mensalão, etc. Não, você não vê, eles têm as costas quentes com o judiciário. E aí eles chegam lá com muito dinheiro, esse irmão do Paulo Teixeira não se elegeu vereador, ele elegeu ele mais 4, já chegou com a bancada dele, de tanto dinheiro que ele tinha conseguindo fazer. Na sequência ele dá um pulo, fica só 2 anos como vereador e vai para a Assembleia Legislativa e aí começa a fazer eleição em dobradinha com o irmão vai para Brasília e ele fica em São Paulo. E eu acho que são 3 irmãos, eu não sei se é esse segundo irmão, mas você vê o que é o PT jurídico. O que eu acho que é o terceiro irmão, eu acho que não é esse que é deputado estadual, está numa sociedade com outro prócer do PT, chamado PT jurídico, o advogado, constitucionalista e professor da PUC de São Paulo, Pedro Estevam Serrano. Os dois estão juntos advogando para Odebrecht, que é uma das responsáveis por colocar o Lula na cadeia. Eles dois advogam ganhando dezenas de milhões de dólares para Odebrecht em todos os casos da Lava Jato fora do Brasil. Se fosse dentro do Brasil, era muito descarado. Peraí, como que pessoas que ficam lá fazendo Lula livre, estão advogando ganhando dezenas de milhões de dólares da Odebrecht? Ficaria esquisito. Então, você não está sabendo disso porque é na Colômbia, no Peru, no Equador, na Venezuela, enfim, na Argentina, sei lá, onde mais tem, Paraguai, etc. E aí eles ganham esse dinheiro. Né? Então, você vê... Aí você fala, pô, mas não é um conflito de interesse? São pessoas do PT que ficam fazendo Lula livre, estão advogando para Odebrecht, que está colocando Lula na cadeia? Ora, o José Eduardo Cardoso não era ministro da Dilma e foi lá entregar para o Sérgio Moro o mapa da mina para ir atrás do Lula e dos seus filhos?
Isso é PT jurídico, né? Isso é PT jurídico. Isso o pessoal fala, a ala direita do PT vai além. Sim, vai além, mas o PT jurídico é importante conceitualmente para você entender essa promiscuidade com o judiciário, que é fundamental, inarredável, incontornável, para você entender como a gente parou aqui, como a gente veio, onde a gente está. Então, por isso que é importante você sempre ficar atento aos movimentos, o lançamento da candidatura do Paulo Teixeira, que não tem nenhuma chance. Qual foi a primeira tentativa do PT jurídico? Foi o Haddad. O Haddad, na campanha, ele foi para a CNB, a Construir do Novo Brasil, que é a tendência do Lula, mas ele foi como a cabeça de ponte, né? Mal disfarçadamente, ele só foi para ser o que saiu candidato. Mas se eles emplacassem o Haddad como presidente do PT, como tentaram, na Folha de São Paulo aí lançaram um artigo dizendo que a CNB já achava que o Haddad ia ser o candidato, isso foi amplamente replicado na central do Plano B, o diário oficial do PT jurídico, que é quem? O Brasil 247, e é por isso que eu estou achando que o Paulo Teixeira entrou nessa como corta-luz, aquele que vai fingir, né, atrai a marcação, né, do time, e aí, na verdade, quem vai marcar a sexta quem vai ser o candidato real do PT jurídico é o Paulo Pimenta, que sequer faz parte do PT jurídico. Então, qual é um elemento, um indício a mais de que o verdadeiro candidato do PT jurídico é o Paulo Pimenta? Porque a gente sabe que o diário oficial do PT jurídico, a central do Plano B, é o Brasil 171, né? O Brasil 171. E qual ficou sendo a matéria de destaque durante a manhã no Brasil 171? E que ainda está lá nas mais, né, lá em cima, que eles querem que você veja. Essa entrevista do Brasil 171 com Paulo Pimenta, dizendo: Paulo Pimenta se lança candidato à presidência do PT. E aí diz ele, abre aspas para Paulo Pimenta, né? Podia abrir aspas para o primo dele, ou aí, pessoal do 247. Abre aspas aí, chama o primo dele para falar o que ele acha do Paulo Pimenta como candidato para a presidência do PT. Então aí ele falou: é preciso um partido diferente para esse novo momento, um partido militante, coeso, combativo, com nitidez programática, que tenha preocupação permanente de formar sua militância, um partido que seja firme e ao mesmo tempo não sectário com os aliados de Paulo Pimenta, que decidiu concorrer ao partido. Para você que é expressionauta, esse movimento não tem novidade nenhuma. A gente já tinha deduzido e confirmado com algumas pessoas que essa era a pretensão dele há muito tempo escondida. Eles lançaram o Haddad, não conseguiu, aí agora eles lançam Paulo Teixeira sabendo que não tem chance nenhuma, e aí, como o Lula impôs a Gleisi Hoffmann como a candidata da CNB, eles tentaram botar o Haddad, né? A imprensa dizia que ia ser, Mônica Bergamo e 171, não conseguiram. O Lula foi e falou, aconteceu o que eles não queriam. O Lula vai numa entrevista e fala: minha candidata é a Gleisi, né? Aí ferrou, né? Como que eles vão dizer? Não, eu sou contra. O pessoal da CNB vai dizer: não, somos contra a candidata do Lula. Aí o Haddad desistiu, porque seria uma derrota humilhante se ele tivesse formalizado essa pretensão e a Gleisi Hoffmann derrotado ele dentro da CNB. Então sai a Gleisi Hoffmann, candidata, e aí agora, como que ela está sendo sabotada? O Paulo Pimenta está tentando surgir como norma de consenso. O Tércios, um movimento que a gente antecipou aqui mais de 4 meses atrás, você que é expressionauta não me deixa mentir, que ele estava tentando, operando essa disputa para ele poder surgir como nome de consenso. E aí, por que a gente colocou no título, Luiz, essa história de que é o golpe dando o bote no PT? Porque o Paulo Pimenta é esse refém que a gente noticiamos aqui desde o início de 2018. Né? A gente já sabia desde 2017, escondemos, ocultamos isso, a informação que a gente sabia lá dos acertos do Paulo Pimenta com a Lava Jato, a questão dele ter entrado no acordo com o Eduardo Cunha e com o Sérgio Moro para retirar o depoimento do Rodrigo Tacla Duran do relatório final da CPMI da JBS em novembro de 2017. Sabíamos, noticiamos o acordo e falamos que foi só entre Sérgio Moro e Eduardo Cunha. Ocultamos que Paulo Pimenta e outro quadro do PT jurídico, Vade Damus, ocultamos que os dois participaram da negociata. Eu, antes de noticiar, até mesmo não colocando eles, antes de noticiar, para me ajudar a decidir sobre a conveniência ou não digo que se ia publicar ou não precisei chegar a esse dilema, porque eu entrei em contato com fontes ligadas ao próprio presidente Lula, com fontes na direção do PT, as mais altas fontes na direção do PT, e foi me informar no início de 2018. Vem cá, esse negócio dos dois lá, Paulo Pimenta e Vade Damus, acertando com o Sérgio Moro e com o Eduardo Cunha de tirar o depoimento do Tacla Duran, que era explosivo contra o Sérgio Moro, explosivo contra a Lava Jato, e que, portanto, ajudaria o presidente Lula. Isso aí é um acordo, né, uma orientação partidária, foi uma orientação do Lula, conseguiu algum acordo, alguma coisa, aí
todas me falaram, né? Lula não tem nada a ver com isso, sequer está sabendo dessas tratativas, confiou nesses dois para serem os seus olhos e a sua boca no sistema político, político institucional ali, tanto com, né, representações na PGR, né, solicitações do STF, no parlamento, na sua defesa. O Vadir Damus foi colocado com essa missão específica na Câmara dos Deputados, ele não foi eleito deputado, foi suplente, e o Lula tirou lá três deputados da frente, nomeando secretário disso, secretário daquilo, para o Vadir Damus poder entrar, e o Vadir Damus fez por onde, aproveitou um evento em que o Lula estava e fez um discurso, é um absurdo a Lava Jato, e eu como presidente da OAB, se lá estivesse, ia fazer, ia acontecer e tal. O Lula falou, pô, esse cara vai ajudar, né? Aí falou, ele e o Dirceu, né? Vamos abrir aí a vaga, tal. Bota esse aqui como secretário lá no Rio, esse aqui como não sei o que tal, blá, blá, blá. E aí entrou o Vadir Damus, quando na verdade eram dois que tinham uma capivara enorme, né? E foram colocados estrategicamente pelo golpe nessa posição da liderança do PT na Câmara e também nessa posição de centralizar todas as denúncias contra a Lava Jato para poder enterrá-las, E aqui a gente tem um registro, ô Luiz, assim, histórico, assim, quem for pesquisar no futuro aí a infiltração no PT e como que o PT não reagiu e deixou as instituições jogarem o Lula do despenhadeiro, você só pesquisa a entrevista que o ex-senador Lindbergh Farias deu pra gente no carnaval, no pós-carnaval do ano passado, logo depois da vitória da Unidos da Tuiuti no ano passado no Rio de Janeiro, que você vai ver que a gente já tinha um estranhamento com Paulo Pimenta e Vadir Damus, não tinha chegado ainda a treta pública, não tinha chegado, mas a gente já sabia quem eles dois eram, já sabíamos que pelos bastidores os dois tentavam destruir esse espaço. E aí, nesse momento, eu tento apelar até no ar. Imagina o que eu não fiz fora do ar. E eu falo no ar, senador Lindbergh, a gente tem documentos aí para enviar, coisas que é importante para o presidente Lula desmascarar a Lava Jato. Qual é a resposta de bate-pronto do senador Lindbergh? Manda para o Vadir e Paulo Pimenta, porque eles que centralizam toda e qualquer medida nas instituições de representação dos interesses do presidente Lula contra a Lava Jato. Então, ali, eu tenho que rever esse programa para ver a cara que eu devo ter feito, né? Porque eu sou muito transparente, meus olhos são muito grandes, então eles traem as minhas emoções. Eu vou rever para ver a cara que eu faço quando o Lindbergh fala isso. Bom, só concluir, Luiz, deixa eu botar aqui. Então, peraí, eu ia mostrar algum artigo sobre essa questão, já não lembro agora. Então você vê essa questão aí do o que é o PT jurídico, armando o bote, e eu acho que o Paulo Pimenta é o verdadeiro candidato do PT jurídico, mesmo não sendo advogado, ele é formado em jornalismo, mesmo não sendo oficialmente da mensagem ao partido, ele sai por outra tendência. Eu acho que essa jogada é ensaiada com o Paulo Teixeira é o corta-luz, ele atrai a marcação, deixando o Paulo Pimenta livre para marcar o ponto lá, converter, fazer a cesta, né, na metáfora aí com o jogo de basquete. Isso é o corta-luz no basquete. Eu acho que essa é a operação, e isso é algo que a gente já tinha previsto há algum tempo. E, inclusive, né, o Paulo Pimenta a gente mencionou no programa de terça-feira, quando a gente teve aqui o Pepe Escobar, que o Pepe Escobar saiu falando, né, poxa, a minha impressão é que ninguém no PT entende nada de guerra híbrida. Não foi justo o Pepe Escobar, não é que ninguém entende, quem deveria entender não entende, mas tem pessoas ali que são da parte fundamental da guerra híbrida. O Paulo Pimenta é parte fundamental da guerra híbrida, e a ironia da ironia, o cúmulo da metalinguagem. O Paulo Pimenta fez um vídeo lá, uma live, entrevistando o Pepe Escobar sobre guerra híbrida, mas ele é a guerra híbrida no PT, ele é o infiltrado, o cooptado, o chantageado, o que você preferir, refém, etc., que faz o trabalho do outro lado dentro do PT, e aí permite aquela operação em pinça, que é tão importante na guerra híbrida, que você controla os dois supostos opostos para manipular os desdobramentos políticos e também o próprio debate público. Então, o Paulo Pimenta é a guerra híbrida, a maior manifestação da guerra híbrida no PT é o Paulo Pimenta. Aí você vê, poxa, uma pessoa tão vulnerável pode postular a presidência do partido? Olha, ele já é líder da bancada na Câmara. Você acha que eu tenho mais condições de saber sobre as estripulias financeiras dele no Rio Grande do Sul, né, com essas operações de esquentamento de dinheiro e de coisa muito mais cabeluda que houve-se que teriam dado origem a esses recursos precisando ser esquentados? Você acha que só eu sei disso? Você acha que os 50 e tantos deputados do PT que reconduziram lá por aclamação ele a liderança da Câmara desse ano não sabem?
Se não sabiam, passaram a saber quando leram os artigos que eu publiquei, porque todos leram, todos receberam e todos leram. E sei da repercussão no bastidor. Então, isso é o quê? É um rabo preso coletivo. Se esse pessoal começar a usar, Luiz, as suas entouragens, as suas máquinas, os seus mandatos, etc., para fazer um movimento de desaguadouro, consenso em torno do nome do Paulo Pimenta, é um nome perigoso. E é o que eu vou repetir o que eu falei e passar para você, Luiz. Você que é do PT, né, e nos acompanha, eu posso ter alguma crítica à senadora Gleisi Hoffmann? Devo até ter feito no ano passado, mas você sabe que eu tenho uma simpatia, né, inexplicável por ela. Até estava discutindo com alguém, eu acho que é a coisa do efeito halo, porque ela é bonita e a gente tem uma tendência natural a gostar de quem é bonito e bonita e dar crédito a coisas independentes da beleza, como é, entendeu? A sua posição política, a sua correção, sua firmeza de caráter, etc. Pode ser que seja isso, pode ser que sejam outras coisas, mas eu sempre tive uma simpatia, né? É um viés meu, um viés analítico, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho uma simpatia excessiva pela senadora Gleisi Hoffmann, né? E no ano passado a gente se empenhou muito em dar apoio aqui a ela na sua missão de manter a candidatura do Lula até o final. Agora, eu falo com toda sinceridade para você, olhando no seu olho, se você está no PT e ganhar ou Paulo Teixeira, que é muito improvável, ou Paulo Pimenta, vaza correndo. Corra para as montanhas, porque acabou. O Lula falou, a candidata dele é a Gleisi, que é para manter a última alavancagem que ele tem na política brasileira, é a influência que ele tem do PT. Ele perdendo isso, acabou de vez. Por isso que o Haddad entrando, ele sabia disso, era a superação completa dele. A última alavancagem que ele tem, ele perdeu toda, é a influência que tem no PT. Gleisi é a maneira de manter isso. Se você é lulista dentro do PT, você tem que lutar como se não houvesse amanhã para derrotar essa manobra do Paulo Pimenta. Se você não conseguir, eu, se fosse você, pedir o chapéu e ir embora. Luiz Ferreira. Eu acho que é importante essa advertência que você está falando, num diálogo com a base, porque é mais ou menos onde eu queria chegar, mas você aportou várias coisas que me fez pensar alguns elementos a mais. A primeira coisa, assim, sobre a postura de lideranças que às vezes tentam esconder características próprias, apresentando um inimigo externo, alguma coisa como exatamente talvez atuariam. Eu não me lembro agora, posso até depois te passar, mas existe um caso de um jornalista, eu acho que ele era americano, que ele era do típico jornalismo gonzo, né? O jornalismo gonzo é aquele cara que entra num determinado espaço que ele está investigando, ele vive como tal. Então, assim, ele vai acabar sendo, ele vai acabar se convertendo um pouco naquilo, né? Mescla, mas ele traz insights também. Pode ser que no meio daquilo ele deixe de ser jornalista e vire aquilo, inclusive, por exemplo. E ele fez um estudo de longo tempo sobre um fenômeno que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que é nos Estados Unidos ou Inglaterra, não lembro agora. Vou me certificar depois. Sobre esses movimentos orientais que estavam vindo, dos gurus e tudo mais. Uma das técnicas que esses caras traziam, eles traziam técnicas práticas, meditação, respiração, yoga, tudo isso muito funcional, diga-se de passagem, mas funcional dentro de uma lógica social do Oriente. Eles praticam aquilo lá todo dia. Eles não pagavam muito para ir num local específico para meditar, respirar, com pessoas de classe média e tudo mais. Não, mas naquele cenário eles utilizavam muito dessa técnica. Eles projetavam alguma coisa, eles contavam para você isso, mas colocando no outro e dizendo, não, mas eu sou especial, eu sou um místico, eu tenho uma propriedade para além dessa prática funcional. Isso dá uma simbolização, uma força para ele, uma autoridade, que ele tem um mistério a mais, que ele é diferente do outro, né? E é óbvio que existem gurus ou lideranças que têm uma conduta também de falar, olha, é como se fosse um exemplo. Eu faço assim, você pode me copiar ou aprender alguma coisa de como eu faço, depois você segue o seu próprio caminho. Então, assim, eu não quero demonizar também isso, mas assim, depois eu passo para você indicar para o pessoal a literatura específica para que não me tomem como demonizador das práticas religiosas. Mas voltando, uma coisa que é perigosa no caso específico disso que é o PT no campo popular, é que como a determinação dele econômica está ligada aos mandatos, e ele, nesse momento, o que a gente percebe é que essas elites burocráticas
tecnocratas, não os milionários, mas mesmo os milionários, estão sob forte pressão internacional, de influência internacional. Então, parte dos atores de mediação, ou seja, veículos, inclusive de internet e tudo mais, agora são estrangeiros e a gente nem percebeu, a gente foi naturalizando isso. Há um tempo atrás, isso era proibido por lei. E hoje a gente nem debate isso. Por quê? Porque tem um caráter que é superior, que é a tecnologia. A tecnologia é uma forma econômica de influenciar as pessoas. Porque você acaba sendo tão dependente daquilo, cara, que você não tem como evitar. Então até a lei tem que mudar. A lei muda, na verdade, ela é uma forma normatizadora, em alguns momentos, superior à lei do Estado. Aí o Estado se adapta. Ou outras formas normatizadoras superiores da lei do Estado são os interesses econômicos das elites que dominam o Estado. Né? Por isso que o Estado, segundo alguns marxistas, é o aparelho, a oficina, o escritório de negócios das elites. Né? É como os marxistas observam. E também porque é por isso que não tem capitalismo sem Estado. Porque é por meio do Estado que você articula essas cadeias. Mas no PT tem um problema, a gente está vendo o Patriot Act, Tabajara, então essa pressão está vindo também. Ela influencia lideranças que podem estar atuando conjuntamente ou ameaçadas. O Patriot Act e todas essa dimensão autoritária que é feito diluída, que se utiliza meios de comunicação, grampeia as pessoas e tudo mais, também estão fazendo com que instituições burocráticas muito formais reajam, elas que criticavam lá na ordem privada, eu era juiz, era promotor, saía lá do escritório, era uma pessoa comum, lá no Jockey Club, e falava, esses petistas estão aparelhando o Estado, eu sou puro, prestei concurso. Agora elas também estão se configurando, se tribalizando, porque a tecnologia de informação está fazendo com que todo mundo vire grupinhos. É isso que as pessoas têm que perceber. Com a pressão internacional, eles estão se politizando. Então, todas as formas de atuação estão ficando muito parecidas. Todo mundo age politicamente, age com meios de comunicação, e às vezes um juiz não é tão bom no campo da comunicação, mas ele é ótimo na influência de determinadas consequências das pessoas na vida social. E antes a gente separava essas coisas. Essa separação dava uma maior segurança para a sociedade como a gente vivia, dava maior liberdade, de certa forma. Os pobres, nessa, sofrem a pior das pressões. Então, quanto mais você sendo pobre no seu bairro, sendo pobre ou vulnerável, dentro do PT, sendo pobre, vulnerável, dentro do Estado como funcionário público, sendo pobre, etc., você sofre muito maior influência, aperto, nessas disputas que vêm de cima e começam no exterior. Isso é importante tomar em conta porque eles estão em disputa. E o cenário, quem tem ganho e tem avançado, inclusive com a conivência, me parece, é o que se sugere, porque até agora ninguém está falando desse pacote autoritário contra o crime organizado e contra o que seria o terrorismo. Eu esqueci, Luiz, quando você estava falando com o Julemir Machado, que realmente teve essa coisa aí, né, de você pegar o crime, mas eles tentaram trazer o próprio terrorismo mesmo, aquela história do SSS, Sociedade Secreta Silvestre, lá na capa da Veja, dizendo que eram terroristas que iam fazer um atentado na posse, mas aí a segurança feita pelo general Heleno impediu que eles fizessem isso. Tivemos a história do falso membro da Al-Qaeda, lá do FBI, o coitado do egípcio, que estava no Brasil com residência autorizada, regular, com seu nome tudo certo, e a história todo o tempo dizendo que o Hezbollah, tá? Então o Hezbollah já foi declarado organização terrorista pela Argentina, pelo Paraguai, resto do Brasil, mas já é carta marcada, sabendo que a comunidade libanesa, síria-libanesa, ali na região da Tríplice Fronteira, e outras comunidades síria-libanesas nesses países do Cone Sul, mandam dinheiro para o Hezbollah, porque o Hezbollah lá tem inclusive trabalho social no Líbano. Claro, é a sua própria comunidade no Líbano, quem cuida de você, quem vai prover saúde, direitos e tal. Você tem meio que corporativo, aí o Felipe na quinta estava falando do corporativo, na segunda é a sua comunidade, lá é um estado, né, que tem uma pluralidade de comunidades, tem
muçulmanos sunitas, xiitas e os cristãos, e a sua comunidade que vai cuidar de você. Então, se você tem parentes lá no Líbano, se você quer prover de saúde eles e outras coisas, você vai doar para o Hezbollah, que é quem toma conta disso. É um partido com representação no parlamento e no governo do Líbano. Mas eles querem fazer isso justamente para poder pegar e dizer que há uma presença do Hezbollah na tríplice fronteira. Bom, só se essas pessoas esquecerem, quiserem deixar os seus parentes no desalento lá no Líbano, e no Líbano principalmente, no Líbano. Então, você vê que eles estão tentando criar essa coisa, trazer, como aquela do SSS é muito tosca na história de ecoterrorista, forçada demais até para o Bolsonaro. Ele falou, não, vamos recorrer a essa marca consolidada na mente de todo mundo do terrorismo islâmico. Mas terrorismo islâmico no Brasil? Vamos pegar aí um egípcio que entrou, vamos pegar lá os árabes lá da Tríplice Fronteiras, a questão com o Hezbollah. Então, é por aí que vai, mas a gente vê lá com a definição que eles querem colocar, que vai entrar ato público, ocupação de terra no campo, na cidade, etc., como terrorismo, com muita facilidade, Luiz. Essa estrutura de pressão de determinantes ou dos donos da grana ou das formas de fazer em empresas, no Estado e tudo mais, ou isso que muitos denominam o capital, né, que controlam a dinâmica do Estado, nesse momento de crise econômica, onde o capital está concentrado, ou seja, vamos ver, é como se o dono da lojinha está ligado ao dono do supermercado que está ligado à grande rede. O dono das grandes redes estão em disputa e eles não moram perto da gente. A gente está na lojinha, estamos comprando a lojinha. Quando isso acontece, uma das formas para segurar o tranco, para eles continuarem sendo donos da lojinha, por que eles estão donos do grande capital lá em cima? Estão em disputa com outros donos, que ficaram do tamanho deles. É a crise econômica globalizada que está acontecendo entre Estados Unidos, China e Rússia. Claro que tem outros países, mas a gente generaliza dessa maneira. Então, uma das formas é uma forma de exercício de pressão escalonado, que você pode exercer de cima para baixo e de baixo para cima. Não é por acaso, não, que você cria também o espetáculo do inimigo externo, que você é como a técnica jurídica, você tem um tipo penal, se você fizer isso, você é condenado. Só que aí, em vez de você falar de ações, você fala assim, se você for bobo, se você for terrorista, se você for malvado, e aí você, com os meios de comunicação, em vez de falar que cometeu determinada coisa, você fala, você é terrorista, bobo, malvado. E aí a legalidade perde um pouco a sua forma. É o que aconteceu, por exemplo, na estrutura da Lava Jato. Uma forma de utilização de mecanismos legais, mas com generalizações. Isso é um perigo para aquilo que a gente chama da democracia formal. Ela nos garante determinada dimensão de liberdade e que fica muito mais difícil viver. Só que a crise internacional e esses atores que estão nas cúpulas se segurando, e olha, cada um só está cuidando do seu barco, só tentando se manter por hora. Ninguém tá falando das questões do povo, das dificuldades da classe média que está se empobrecendo no Brasil. E aí eles estão vendendo o Estado não é o escritório dos negócios da burguesia. Então, se está vendendo parte desses aparelhos, o Estado, o escritório está ficando menor. Então, é mais difícil ainda uma capilaridade de condições econômicas para as pessoas que estão embaixo. Ou seja, as condições estruturais, ou seja, saiu o Bolsonaro, entrou Lula, é eleito presidente da República. É mais difícil fazer o mesmo salto que ele obteve no primeiro e segundo mandato numa outra condição dessa. Talvez seja até impossível. Isso que a gente tem que entender, que agora a gente está num processo muito complicado, que no caso específico do PT, se as pressões no Patriot Act ocorrem e as disputas se alastram entre eles, o que vai acontecer é uma pressão para dentro da sua própria base, ou seja, começar a ter ameaças. Luiz, calma, aí eu tenho que discordar de você pelo seguinte. Um dos objetivos do Patriot Act, e talvez porque essa liderança do PT
cooptada não só pela institucionalidade como pelo golpe, em alguma medida, estar silenciando, é justamente que o Patriot Act vai dar conta da base. O pessoal de movimento de ocupação em São Paulo, ligado ao movimento lá aí dessas questões habitacionais, o pessoal de luta do PT, esses vão ser enquadrados, o expurgo vai ser na base, não vai ser em cima. Então, Não, mas é isso que eu quis dizer mesmo. Na verdade, a base começa a ser pressionada num processo de controle. Na verdade, é isso. Isso é o que alguns autores, inclusive autores conservadores, como Gableman, por exemplo, apontam como uma tendência de estruturação do capital que foi inaugurada com o nazismo e com o fascismo. Eu achei que você estava falando que a base ia pressionar o topo. Não, você está falando que o topo vai usar o Patriot Act para se livrar da base. Isso, e aí o poema do Brecht e o caso específico do gueto de Varsóvia como estrutura pode ser repetido. Não é que vai acontecer, mas é um perigo, é um processo que se repete. É um processo que se identifica no campo dos direitos humanos internacionalmente falando, as etapas genocidas. O genocídio, de forma moderna, não é visto mais como um caso de ataque a uma determinada população somente. Ele tem etapas, ele tem níveis que podem chegar à extinção física, mas também tem a extinção da cultura, as formas de sobrevivência, o aumento de subordinação, quase escravidão de uma determinada população. E esse cenário está em avanço dentro do Brasil. Por isso que a forma de atuar, considerando a guerra híbrida complexa e levando em conta os meios de comunicação em massa, ela é fundamental nesse momento. E, além do mais, por isso que é natural que, com o amadurecimento do Duplo Expresso, veja, o Duplo Expresso tem o mesmo desafio que o PT, coesão. Como a gente sofre influência, como todo mundo, da guerra híbrida, as pessoas se dividem pela questão da subjetividade. Então, elas levam pelo lado pessoal. Aí vem o viés de confirmação e representação de coisas anteriores. Porque está ficando mais difícil para elas. É difícil sobreviver psicamente, né? Mas aí elas têm que conseguir... Aí elas viram o Unabomber, né? Querendo implodir por dentro. Aí não dá, Luiz. Aí cada vez mais a gente vale esse debate para a gente escolher qual que é o nosso ponto em comum. É esse. Então, ainda que a gente tenha divergência, agora há pouco eu estava no chat conversando com uma menina que ela falou assim, poxa, mas todos nacionalistas e tudo mais, e eu creio que Jesus vai nos ajudar. Eu falei, poxa, que legal, fé sem obras é vã. Porque o que vai concretizar e nos fazer unir é a nossa atuação conjunta. E me parece que essa tendência no Duplo Expresso, por que o Duplo Expresso é tão atacado? Internacionalmente, por mecanismos midiáticos, e também nacionalmente por essas forças, tal qual a dinâmica nacional. Ele é atacado porque nesse espaço está ocorrendo uma composição social, dinâmica, por meio das redes de comunicação, não pelo partido. Os partidos estão engessados por isso que a gente explicou. O PT é o melhor deles, não é o pior. Todo mundo pendurado com o rabo preso. Eles só são um dono mesmo, sabe? É o mais dinâmico, que tem maior capilaridade nesse momento. Porque na verdade, aponta para um desafio nacional. E o Brasil precisa se defender dessas formas de ameaça. O Brasil contra os maus de fora. Não, o Brasil, nesse sentido, ele é patrimônio, porque o patrimônio ele é uma forma, ter uma casa, ter um carro, facilita a vida e permite seguir a vida, vivo, trabalhando e tudo mais. Então, patrimônio, território, condições econômicas de trabalho e tudo mais, e condições culturais de vida. Isso também a gente está em risco de perder, porque os meios de comunicação eles achatam o processo. Isso é uma hipótese que é bastante defendida no pessoal da economia política da comunicação, sobretudo um dos maiores especialistas no mundo, que é o professor Ramon Zaggio. Ele comenta essa questão dentro de uma perspectiva da economia política da comunicação marxista. É um sujeito excepcional, que a cultura, como ela vai sendo empacotada e tem inteligência artificial e tudo mais, as pessoas ficam em nicho, ela vai sendo submetidas nessa cadeia
né? Há formas de vínculos entre pessoas, afirmações de vieses específicos de confirmação e representação e venda de coisas, de negócio, ou controle social, no caso específico, quando você necessita segurar a onda de um povo que está passando necessidades. Esse modelo é tão complicado e tão relevante não só para o Brasil, porque se funciona aqui, sendo uma extensão do imperialismo internacional, ele pode ser utilizado para influenciar países da região que têm um menor desenvolvimento tecnológico nessa área de expansão, inclusive de redes e tudo mais, e ele pode, afinal de contas, nós estamos recebendo influência de fora, e ele também pode utilizar o próprio Estado Nacional para gerar uma agenda externa. Veja que o Macron, reagindo à agenda interna, criou um inimigo externo para se redemocratizar na visão das pessoas. Isso só é possível porque os grandes conglomerados econômicos, principalmente do capital financeiro, já se fizeram associados e fundidos com os conglomerados de comunicação. Televisão. Na França, em caráter absoluto, isso já é conhecido. Todos os grandes veículos pertencem à finança, aos grandes grupos econômicos. O exemplo paradigmático é o capital financeiro inglês e o Murdoch, por exemplo. É um exemplo que a gente usa, mas isso é uma dinâmica que tem acontecido muito. Só que agora ela tem uma dimensão superior, porque ela se vincula a técnicas, ela tem uma capacidade de chegar na vida privada de cada um. E uma das grandes questões a serem observadas, e os próprios americanos reagiram contra, porque tem um setor americano que não quer ser tão apertado assim, inclusive que encontra a guarida, às vezes, no próprio Trump, porque é um setor de economia mais, não capital financeiro só, hotel, agricultura interna, então eles reivindicam um novo desenvolvimento da economia real, né, como a gente, entre aspas, diz, dentro do território norte-americano. Claro que eles estão ali juntos, eles são as elites em tensão, mas ou seja, muitas vezes reagem, mas nota-se que os criados conglomerados de mediação tecnológica, Facebook, Google, entre outros, têm cada vez mais se aproximado do setor financeiro. E eles, como que eu percebo isso? E agora, principalmente com o Facebook tendo a sua própria criptomoeda. Isso é um sinal claro dessa questão, porque uma das crises, uma das decorrências dessa crise internacional é que está sendo colocado em xeque a centralidade do dólar. O dólar, no passado, a economia norte-americana, quando conseguiu, houve a transferência da garantia dos negócios, dos papéis mundializados da Inglaterra para os Estados Unidos, primeiramente isso se fez garantindo com o ouro. Inclusive, o ouro, para garantir que os negócios não saíssem de mão, quem controlava o ouro não eram nem os americanos, eram os ingleses numa caixa forte dentro dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a ampliação, a especulação, é o que na lógica econômica alguns autores chamam de estafa Ponzi, que é como se fosse não lembro o termo em português, é como aquelas cadeias que você vai pôr no dinheiro, chama mais pessoas, e aí depois chama mais pessoas, pirâmide, você faz dinheiro. Esquema de pirâmide. Pirâmides econômicas, essa mesma lógica, o capital norte-americano que se expandiu buscou outras alternativas. Inclusive, quando ele busca outras alternativas, ele busca outras garantias através de outros recursos. Um deles foi os petrodólares, que ocorreu num período específico entre os anos, nos anos 70. Só que isso não dava conta de toda a expansão do capital. No final das contas, sobrou o dólar garantindo a si mesmo e fazendo maquininha de dinheiro mais, ou seja, o dólar como garantia fiduciária. Só que grande parte dos papéis expedidos, que são títulos da dívida pública norte-americana, os chineses, que não são bobos nem nada, pegaram a nossa teoria da dependência latino-americana e, sobretudo, de viés nacionalista,
e com elementos marxistas, porque eles já tinham lá incorporados, aplicaram, deram um salto escalonado do processo de desenvolvimento, ou seja, primeiro faziam o xing-ling, mais porcaria, depois, agora hoje em dia foram para o lado escuro da lua, e como eles faziam? Faziam e não importavam mais, e começavam a exportar, depois faziam algo mais sofisticado, não importavam e exportavam. Tem muita gente na China, foi se desenvolvendo, isso só foi possível com o controle de um Estado com clareza dos seus objetivos, um único objetivo. Então o Estado concentrava um projeto nacional. Em concertação com a sua burguesia também, que é necessária. Exatamente. Que é o maior obstáculo do Brasil. Uma coesão muito grande entre as elites políticas, as elites, e é o que a gente não tem agora. Nossos estados, a sociedade brasileira está estruturalmente em decomposição e disputas. Quem sofre mais é cada vez mais quem está na cadeia de baixo, que pode ser ameaçado na sua privacidade, pode ser preso injustamente, pode ser ameaçado nas instituições que antes militavam e acreditavam, pode ser um professor universitário cada vez mais menos comprometido com questões que mudam a sociedade e muito mais mantendo o seu emprego, até que a universidade deixe de existir e se privatize. Até que a estabilidade do funcionalismo público acabe, Luiz. A gente está aí na boca para acabar a estabilidade do funcionalismo e a pessoa ser simplesmente demitida. Ou seja, esse é um processo inevitável se a gente não compor uma plataforma prática que coincida elementos do nacional e do popular. Por quê? Nacional, uma plataforma clara de defesa contra esses ataques, e agora que também são de tecnologia, e não só de tecnologia para ganhar dinheiro e colocar dinheiro dentro do país, não, para não acabarem com a nossa cultura nacional que permite a gente ter território e unidade nacional, ao ponto tal eu ia falar isso, que a gente pode pedir para o outro invadir o nosso país. Exatamente. Sem perceber. Eu ia falar isso entre o Mário Maestre e a Angélica Lovato, que eu já ouvi uma vez uma provocação, não lembro quem foi que falou isso, mas que quem integrou o Brasil foram a Emilinha Borba, na Rádio Nacional lá do Vargas, e depois a Xuxa na Globo. Essas pessoas integraram o território nacional, porque é a pessoa lá do Amazonas, lá não sei o quê, primeiro ouvindo e depois vendo a mesma coisa. Então, a Globo é um demônio, sim, mas ela integrou o território nacional. Eu diria, como um pesquisador que tem um método marxiano dentro da comunicação, que a Xuxa e a Borba, elas são formas de aparência final de uma estrutura anterior, ou seja, os militares no Brasil estão repetindo o método de uma outra maneira. Eles fizeram de cima para baixo, agora eles fazem aproximações sucessivas. O que é a aproximação sucessiva? É um método de políticas públicas, em que você não é de cima para baixo, é de baixo para cima, que você atua nos pontos de diferença da sociedade, em que você tem, digamos, você está no Estado. Em vez de você fazer uma política de saúde, de prevenção, medicina de prevenção nos bairros. Então, você atua mais nos médicos e nos cuidados populares de pessoas que se ajudam e que cuidam da saúde local, e não de um grande programa de cima para baixo com grana e um grande hospital em cada região. Então, o próprio general Mourão apontou essa estratégia num espaço reservado de elite. Ou seja, todo o método estrutural está apresentado para nós. A gente tem que ter clareza desse método e buscar coesão, unidade nos nossos objetivos comuns. Perdoando o próximo que está do seu lado, muitas vezes, vamos junto, mas o perdão não é assim, tudo bem, você é legal. O perdão está baseado em vamos fazer as coisas juntos. E não venha me trair, não venha trair. Por isso que é importante ter coesão e cuidado na segurança interna. E isso talvez não se faça mais somente com partidos políticos. E essa é a grande novidade que está acontecendo. Se faz na relação incorporada por meios de comunicação. Por isso que eles precisam ser controlados nesse momento. Porque a fragilidade econômica do Brasil, que é um país de relevância econômica, que tem uma classe média grande, que teve um processo e ainda mantém algum processo de industrialização relevante, que tem capilaridade e influência internacional, está se desfazendo, está sendo sugado por essas elites internacionais. Então, para segurar a galera de classe média, por um lado, você divide ela em tribalização, é o pessoal que tem mais internet, está ligado a trabalho, partidos, etc. E o pessoal
pobre e depois, se piorar, a classe média, é na porrada. E a porrada é desde condições materiais de policiamento, então um discurso de um policiamento mais restrito e tudo mais, até o processo intermediário de vigilância. Isso se dá de uma... É importante cobrar dos intelectuais, dos jornalistas, que eles deixem claro que as coisas estão acontecendo para eles não serem o que o PT já foi acusado, de gestor da miséria. Porque senão eles vão acabar sendo gestores de um processo que nós não teremos coragem de chamar de ditadura. Isso é um perigo grande. É um perigo grande porque o capitalismo, para sua estabilização, ele está apresentando uma tendência de necessária coesão de totalitarismo. E o Brasil não tem, apesar de ser um Estado violento, e parte das pessoas defenderem a ditadura e serem, inclusive, favoráveis à autoridade de cima para baixo, no fundo, a gente tem um jeitinho brasileiro, liberdades subjetivas e tudo mais, porque nós fomos herdeiros dos restos mortais de Getúlio Vargas, de um Estado que foi forte, que criou instituições materiais, que criou riqueza, e que era tão forte que está levando décadas para ser desfeito. Mas, com a facilitação dos meios de comunicação, de tecnologia digital, com a compra ou a pressão das instituições de esquerda e direita posicionadas, e com a coesão do capital internacional financeiro para vir para cima de nós, porque perdeu influência na Europa, que está empobrecendo também, e porque a África agora é chinesa, e parte da Ásia já não é deles também, eles pedem guerra na China, sobrou para a gente. E aí então, eles contam também, a outra perna é a fragilidade psíquica nossa individual, com os nossos viéses cognitivos, com a nossa tendência à tribalização, envenenada, né, potencializada, tomando esteroides anabolizantes das redes sociais com seus algoritmos. E aí a gente falou aqui já o viés de confirmação, o viés de representatividade, mas tem um terceiro, que eu vou chamar aqui no duplo espécie de viés da flauta mágica, mas cujo nome correto é o viés de otimismo. A pessoa sempre quer se agarrar a uma esperança, por mais que seja a flauta mágica que vai te levar para ser afogada no rio. E é com isso que essas redes contam, o Piguinho Vermelho contam, com o clickbait diário dele, que já soltaram Lula 357 vezes desde que foi preso, né? Lula ia sair, Lula não sei o quê. Aliás, eu ia falar isso hoje e esqueci. Essa convicção de que o Lula vai ser preso, vai ser solto nesse mês, está disseminada a tal ponto no PT e no entorno do Lula, que até a cozinheira preferida dele já foi de Brasília para São Paulo, dizendo que vai cozinhar essa semana lá o prato para o Lula. Para você ver como a flauta mágica está disseminada, e isso me chamou a atenção quando eu vi a entrevista, comentei até na terça-feira com o Pepe Escobar, o estado mental do Lula, que estava muito diferente de todas as suas entrevistas, os sorrisos, a brincadeira, a irritação menor, que me pareceu ali, que tinha uma mudança de expectativa, foi conversar com pessoas próximas ao processo, falou, realmente há uma expectativa de mudança, reversão, etc. E aí chega essa confirmação por fonte que até a cozinheira do Lula já foi de Brasília para São Paulo dizendo que vai cozinhar. Então estão com essa certeza. Mais uma vez, a gente pode afirmar que vai ou não vai? Não podemos. Falamos aqui de algumas hipóteses na terça-feira e até uma pessoa fez uma participação no Superchat que eu vou me permitir ler agora, o Fernando Albuquerque, e Fernando, a gente caminha para a conclusão, que já vai dar 4 horas. Olha só. Falou o seguinte, o Fernando Albuquerque fala, a tese que o Piero Leiner esboçou no Duplo Expresso essa semana é intrigante. O maior troféu do golpe até agora é a prisão de Lula, mas sua cooptação seria muito maior. Eu até acho que essa não é a mais provável. Então eu apresentei naquela altura 3 hipóteses, que era o quê? Uma é mais uma flauta mágica, que não vai se confirmar, para você mais uma vez golpear o moral do Lula e o moral da militância. Cada vez que acontece, que o pessoal acredita que não acontece, uma leva fica em casa e não volta mais. Eu vejo isso numericamente, número de acesso, desde que eu estou no GGN, eu vejo isso. Cada vez que o pessoal lança não vai ter golpe, Lula não vai ser preso, Lula vai ser o candidato, temos os votos na Câmara, temos os votos no Senado para barrar o impeachment, não vai passar sei lá o quê, o Haddad é Lula, Lula é Haddad, ele vai ganhar a eleição. Cada vez que o pessoal acredita nisso e vem a frustração, uma leva, eu não sei quantificar, mas uma leva vai cuidar da sua vida. E é com isso, com essa desmoralização, né, de tirar o moral, nesse sentido, desmoralização, tirar o moral do combatente, que eles estão jogando essa flauta mágica é importante para isso também, não só para te pacificar e fazer com que você não faça nada relevante, mas também para no longo prazo te tornar cínico, depressivo e que você vai cuidar da sua vida e pare de atrapalhar a manipulação da política. Então,
primeira hipótese, ser mais uma vez a flauta mágica para golpear o moral do Lula e também dos seus apoiadores. A segunda hipótese é eles usarem o fantasma Lula naquela dinâmica de cismogênese para forçar uma coesão da direita, mais uma vez, a galvanização do apoio nesse grupo que está aí. A gente está vendo que eles já estão sofrendo, né, quedas em popularidade, etc. Para preservar aquele núcleo duro, nada melhor do que você surgir com o anti, né, o outro polo da cismogênese, aqueles dois opostos que são opostos, mas se fortalecem reciprocamente. Então, quando um sobe, o outro também sobe, quando um se enfraquece, o outro também se enfraquece, que são, nesse momento, o Lula e o anti-Lula, que agora é ocupado pelo Bolsonaro. Então, essa é a segunda hipótese. Ela vai dizer, ameaça que vai sair, não sai, ou até sai, e aí depois é preso logo em seguida com a confirmação da condenação do sítio no TRF4, tá? Aí a qualquer momento. Também a previsão era para setembro. Veja que setembro é o mês, né? Setembro é o mês. Então, essa ia a terceira hipótese minha era, eu não lembro agora qual que eu tinha falado, mas a do Piero, né, que o pessoal falou que é a quarta hipótese, é essa do Lula sair no esquema, que ele continua com a faca no pescoço. Primeiro, a faca, óbvio, voltar para a cadeia. Segunda, a faca que até hoje está no pescoço dele, que é nós irmos finalmente atrás dos seus filhos. Isso já está, gente, assim, está mais do que claro nesse vazamento que eu mostrei do Sérgio Moro, falando com o Dallagnol do caminho, né, do mapa da mina que o José Eduardo Cardoso tinha dado para ele ir atrás dos filhos do Lula. Fora isso, um dos filhos do Lula, salvo engano, é o Fábio Luiz, está também lá com a faca no pescoço no processo da Lava Jato em Brasília, na mão do juiz Valisney. Então, essa, para mim, eu acho, e até pelo que eu conversei com algumas pessoas, a razão preponderante, a que contou ali no final para o Lula aceitar e se entregar e pular em cima da granada, foi a sua família, né? Aí algumas pessoas podem se frustrar. Já tive a oportunidade de discutir isso com o Nildo. Ele falou, mas ali então ele não foi o grande líder político, porque o Vargas se matou. Tá, mas ninguém é atrás da Alzirinha. Alguém é atrás da Alzirinha, do beijo Vargas, não me consta, né? Quem tinha relevância política era isso. Agora, os filhos do Lula são irrelevantes politicamente, né? Ia ter alguma coisa, dizer, saiu no WhatsApp e tal. Agora, eles são a alavanca máxima para o próprio Lula, que esse sim tem enorme relevância política. Então, o Lula é a alavanca para manter a coisa como está, de uma maneira que você possa discipliná-lo. O que ele fala não sair muito, né? Não ser muito disruptivo o que ele fala, e, por sua vez, os filhos são a alavanca do Lula para mantê-lo nessa situação. Então, ele sair nesse contexto, essa era a minha terceira hipótese. A minha hipótese era essa, ele sair e ficar quieto de boa lá com a história que ele falou, que quer casar lá com a tal da namorada, ir para o sítio, que tem um sítio que é dele mesmo, lá na represa Billings e tal, e o Lula ficar sendo o Mandela aposentado. Né? Essa é a terceira hipótese. E aí a quarta, que é a do Piero, é a do Lula sair no esquema que o José Dirceu saiu no ano passado. Sair para preparar o PT, né, consolidar a transição no PT. Então, imagina se saiu o Lula, essa era a hipótese do Piero, saiu o Lula dizendo que o candidato dele para a presidência do PT é o Paulo Pimenta, que ele mudou de ideia. É o Paulo Pimenta agora porque ele quer construir um consenso no partido. Então, nem o Paulo Teixeira, nem a Gleisi Hoffmann, agora o nome é o Paulo Pimenta. E aí, depois disso, sim, ele se retira e vai lá ficar com a tal da namorada no sítio. É uma hipótese. Então, está colocando, não sabemos qual é. Aí eu discordo do Nildo, porque o Nildo falou, não foi um líder. Tudo bem, né? Coletivamente seria bom que fosse a pessoa que vai para o sacrifício, que, como Stalin fala, Hitler está com meu filho, mata ele, sem problema nenhum, a guerra continua. Coletivamente, sim, mas individualmente, eu nunca vou me permitir fazer esse juízo moral. Eu tenho empatia demais para fazer isso, e acho que se tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Pensaria na minha família antes de pensar nos 210 milhões. Somos todos humanos, demasiadamente humanos. Então, lamento, pensando na coletividade brasileira, mas compreendo, no lugar dele talvez tivesse feito a mesma coisa, e talvez até, né, se estivesse sendo ameaçado, falando, olha, sai e fica quieto, então sai e consolida a transição no PT para o PT do golpe, para o MDB da nova ditadura. Talvez, tendo meus filhos ameaçados no Brasil da Lava Jato, que não precisa de prova, não precisa de culpa de nada, a pessoa vai presa por tempo indeterminado, talvez fizesse isso. Não sei se o Lula fará isso. Mas, assim, são hipóteses que a gente tem que manter. Agora, o que é certo é que, como eu falei, há essa convicção, e até a cozinheira já foi para São Paulo dizendo que vai cozinhar para o Lula. Eu ainda acho que o mais provável é ele ficar preso, é ser a flauta mágica. Ou o segundo mais provável para mim é usar como fator de coesão, e se sair é para voltar imediatamente. Agora, essa outra hipótese também fica aí como uma das variáveis. Luiz, para concluir o programa. Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que, pensando no Lula como figura popular e quanto a gente deposita
todas as nossas análises ali projetando nele, é lembrar que o líder popular, ele faz sentido em muitos casos na América Latina, porque nós somos países que somos herdeiros da colonização europeia. Então a gente não se completou, e tudo que a gente foi fazendo como Estado, como negócios, foi associado à influência desses colonizadores, como mesmo, repetindo o exemplo, os ingleses deixaram de ter a centralidade imperial das colônias, mas transferiram parte da sua atuação enquanto elites internas para os Estados Unidos. Ou seja, também se dividiu o poder em outro campo, mas não deixaram de atuar com controle. E essa história das elites que você vai verificar em outros momentos da humanidade, diferentes locais, é próprio da dinâmica da humanidade. Aqui, o líder, ele pode ser um líder disfarçado, um líder midiático, que por trás tem uma máquina autoritária para levar o comando, foi a tentativa do Collor, quizá seja com a estabilização o modelo Bolsonaro, mas também você tem as figuras de liderança popular que são voz de diferentes demandas da sociedade que é oprimida, ou de setores de classe média, que é o populismo latino-americano. A pessoa que concentra isso podia ser um rei que representava o Estado, podia ser um presidente, mas a pessoa que representa uma dinâmica institucional dentro do Estado com muita política por trás, esse líder, é uma pessoa também com limitações. Eu acho que o julgamento total da pessoa é complicado porque não resolve os problemas da política. Porque a gente tem que criar uma coesão de discurso coincidente com práticas do campo nacional e popular e com sangue nos olhos para a gente defender o que é nossa família, para defender o que vem, que é o futuro das nossas gerações, a nossa possibilidade de não sermos velhos, desprezados e não ter nem asilo para ser enxotado. Se chegar à velhice, Luiz, se chegar à velhice, porque, gente, o que está aí no script, na prancheta para o Brasil, é terrível. Você acha que está ruim? É muito pior. Eles querem uma diminuição drástica da população, já estão conseguindo isso com a desesperança, as pessoas não têm filho, querem que elas morram cedo, querem que piore a qualidade de vida, querem também possivelmente um desmembramento territorial. O Celso Amorim falou lá na frente do Pepe Escobar no 247 como se fosse um tabu. Eu acho que ele tem que estudar um pouco mais a história mundial, para ver se é um tabu mesmo, né? Pensar no tempo histórico, entendeu? Não entendeu? Esse ano e tal. Pensar lá na frente. O chinês faz assim, o chinês não está pensando 2022, ele está pensando 2100, 2150, é assim que a gente tem que pensar. Então, acho que está faltando ao Celso Amorim um pouco pensar historicamente e não na conjuntura. Agora, é pior ainda, porque o que tende a acontecer quando você tem essa desintegração social com o Estado oco, como nos fala o Caos Soberano, que preserva aquela carapaça ali da formalidade, as instituições continuam funcionando normalmente, como falam os ministros do STF, mas ele não tem mais nenhuma função, ele não tem não provê mais nada, sequer segurança às pessoas, fora segurança alimentar, emprego, dignidade, moradia, etc. O que tende a acontecer? A criminalidade. As pessoas vão precisar roubar, fazer alguma coisa para botar comida na boca dos filhos. E quem que vai impedir a pequena criminalidade, essa do desesperado, que sai para, como mostrou aí, roubar uma barra de chocolate no mercado, uma pessoa aí que parece que foi chicoteada, e vi no noticiário hoje de manhã. Quem que impede esse tipo de coisa? É o crime organizado, não é a polícia. A polícia ela não impede a pequena criminalidade. É o crime organizado. Então, vai ser a facção criminosa quem vai manter a ordem para não prejudicar os seus negócios bilionários. Então, o controle de tecnologia. Até a repressão vai ser terceirizada para o crime organizado. Então, se quer fazer um furto para dar comida para o seu filho, você vai ter a condição, porque o crime organizado vai te matar. E o crime organizado está associado ao Estado, tem entendimentos com o Estado. Há aí questões que, por exemplo, houve a identificação de transferências da conta que o Paulo Preto, aquele operador do PSDB, tinha ou tem aqui na Suíça, para o PCC em São Paulo. Por quê? Porque era o PCC quem intimidava as pessoas que iam ter as suas casas extraditadas para fazer o grande projeto do Rodoanel, né, o grande projeto do PSDB. Às vezes você podia atrasar o cronograma daquela obra, porque essa pessoa tem o direito, de acordo com a lei de desapropriação, de recorrer à justiça se ela não concorda com a avaliação do valor daquele terreno e da sua propriedade, o valor da indenização. E aí isso atrasaria. E para todo mundo entrar no esquema e aceitar quietinho o valor proposto pelo Estado,
entrou na roda o PCC. E todo mundo, olha que maravilha, todo mundo entregou, foi feito o rodoanel no prazo que eles queriam. Então, esse paradigma que você vê aí da cooperação entre o Estado e usando a facção criminosa, seja o PCC, seja o Comando Vermelho, seja as milícias do Rio de Janeiro, para isso é o paradigma que está pronto para você, né? E, fora isso, apertar a legislação penal, prender a pobretada toda, né? Botar todo mundo em presídio para, inclusive, mais na frente... privatizados que estão sendo deslocados dos países de primeiro mundo por empresas presídio para um grande negócio de exploração gratuita do trabalho. Mão de obra, exatamente. Numa sociedade em que você não vai ter como remunerar. Isso é um processo parecido com a escravidão oficializada pelo nazismo no passado, que deu um grande salto econômico. Claro. Com um lobby fortíssimo, representado no Brasil pelo Rudolph Giuliani, lá aquele do Tolerância Zero, ex-prefeito de Nova York, representa essas empresas, né, e em outros países da América Latina também, esperando, chegou o João Dória dizendo que o projeto dele era privatizar os presídios, aumentando, você vê a legislação penal do Moro endurecendo, e um projeto de lei para aumentar o tempo máximo de prisão de 30 para 50 anos, apresentado pelo mesmo autor do Patriot Tabajara, o PL 2418, o deputado José Medeiros, vice-líder do governo na Câmara. Então, aumentando o tempo para iniciar a progressão de regime, de hoje de 1/6 para 3 quartos, 3 quartos ou 4/5, uma coisa assim. Aumentando então de 1/6 para você poder progredir para 3 quartos ou 4/5. E fora isso, você podendo ficar até 50 anos preso. É toda a sua vida útil. Você entra com 20 e você só sai morto. Então, assim, é para você ser um escravo a vida inteira, a sua mão de obra explorada. Eles certamente vão passar isso, né? A compulsoriedade do trabalho. Hoje em dia é um incentivo. Você trabalha, aí a cada 3 dias, perde um na pena, algo parecido com isso. Não. Tornar compulsório. Nos Estados Unidos não é tabu. Se você assistir aquele documentário do Netflix, 13ª Emenda, que mostra esse negócio dos presídios privados, é excelente esse documentário, né? Tem até depoimento da Angela Davis, aí a líder, né, do movimento negro, dos Panteras Negras, que ela fala, é a escravidão moderna. Nos Estados Unidos você pode obrigar a pessoa a trabalhar, e é a escravidão nos Estados Unidos do século XXI, e eles querem que seja a escravidão do Brasil do século XXI. Então querem encher os presídios privados, explorando essa mão de obra, inclusive presídios que podem ser assumidos na privatização pelo PCC. Né? O PCC, em alguma medida, já tem a administração oficiosa dos presídios em alguns estados da federação, pode, mais uma forma de lavar dinheiro, adquirir em associação com esses capitais transnacionais representados pelo Rudolph Giuliani, por que não? Então, em síntese, o projeto para o Brasil é o pior possível. Como falou o Luiz, não fica você acomodado, achando que porque você é professor universitário com estabilidade, já passou no estágio probatório, você que está aí na repartição pública e tal, vai acabar, isso é uma miragem. A luta é agora, a luta é hoje, o projeto é Mad Max. O projeto é Mad Max. Ou você faz alguma coisa agora, e a luta vai ser duríssima, com um prognóstico, vamos ser honestos, assim, é desfavorável a gente. Davi às vezes derrota o Golias, mas o Davi tem que ter coesão e muita força, né? E o Davi tem que ser, no mínimo, um pouco temido pelo Golias, porque esse Davi sedado que a gente tem assistindo Netflix, esperando, né, o golpe chegar, esse é brincadeira. A gente perde por WO. Pelo menos vamos fazer uma luta bonita, né? Sair do telecat e fazer uma luta de verdade. Pelo menos, quem sabe, se a gente mostrar algum brio, alguma bravura, a gente não consegue dissuadir e até, numa perspectiva pior, assim, né? Se a gente não conseguir derrotar, pelo menos diminuir a escala do desastre que está planejado para a população brasileira. O genocídio é o genocídio do brasileiro, é acabar com a civilização brasileira. É isso que está colocado. Ou a gente faz isso, ou acabou o Brasil enquanto esse conceito, enquanto esse conjunto de afetos políticos, jurídicos, sociais, culturais que nos unia. Acabou. É isso. Quantos exemplos há na história disso? Celso Amorim, vai olhar, vai ler aí um atlas da história da humanidade, por favor, alguma coisa assim. Eu adoro ficar lendo aquelas coisas da história da humanidade, porque vai ler, não é tabu nenhum. Né? Era tabu medidas unilaterais pelos Estados Unidos no comércio internacional, né? Criou-se a OMC para que não houvesse isso. Olha aí o Trump. Então, não tem essa não, Sudão do Norte, Sudão do Sul, a Líbia, o que aconteceu. O Brasil é grande demais envolvido. O Brasil também era grande demais envolvido para ter golpe, não era? Não era isso que a gente falava? Não era com essa premissa que eu comecei a fazer o meu PhD aqui na Suíça e me ferrei?
né, me fudi, desculpa, porque exige o palavrão, foi com essa premissa de que o Brasil era grande demais, que tinha instituições sólidas que resistiam ao teste definitivo de estresse para sua democracia com a transição de poder para o PT. Pois é, eu também achava, e alguém hoje, foi o Jeremir Machado que falou, né, a gente tem que ver que a história não é linear, essa ideia do progressismo. É verdade, eu pelo meu viés de idade achava, porque no meu tempo de vida só foi para frente, eu fico parado, que só podia ir para frente, e eu já aprendi no meu tempo de vida que não, que pode ir para trás. Então, por exemplo, o Felipe Quintas deu mais sorte, ele é mais jovem do que eu, e no tempo de vida dele já aconteceu. Ou sei lá, eu dei mais sorte, fiquei mais tempo podendo acreditar que a história era um caminho para frente? Sim, mas agora já sabemos todos que não. Então, não para, a gente não chegou no fundo do poço necessariamente. Cabe a nós agarrar a parede do poço, a gente está caindo ainda, e começar a escalar, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Últimas palavras aí, Luiz, para encerrar mesmo, que a gente já passou de 4 horas. 2 exemplos da história universal que valem a pena serem observados. A história do imperialismo internacional, inglês, mas também internacional, porque eram várias nações dentro da China até a sua humilhação secular, e o seu retorno, a leitura que eles mesmos fazem em relação a isso em andamento, e a observação da forma de estabilização da ditadura Stroessner por meio de um único partido militarizado que assimilou, reduziu ao máximo a dinâmica econômica do Paraguai e obrigou a todos, primeiro que bipartidária, né, Partido Colorado e Partido Liberal, obrigava a todos a serem filiados no Partido Colorado para terem meios de subsistência e emprego. Não sobra PT numa lógica dessa, de tamanha concentração das formas de reprodução, do escritório do capital, que é o Estado, das formas de intermediação políticas formais, né, institucionais, que são os partidos, aí sobra 1 ou 2. É uma dinâmica, gente. Por mais que a gente creia, o caminho não é esse, o caminho é outro. O caminho é de coesão popular, utilizando também tecnologias de mediação, pelo nacionalismo, pela defesa de tudo que a gente possa entender como nação, tudo que a gente possa se identificar em conjunto, com diferença, mas com unidade, não diferença. O Davi tinha um único Deus, unia a todos. O Golias, forte, era politeísta. Muito bem, ótima maneira de encerrar, ótima metáfora. É isso aí, galera. E coesão exige lealdade, né? Coesão exige lealdade. A gente Duplo Expresso.